Olá, pessoal! Prontos para mais uma aula? Essa aula será de matemática e suas tecnologias, e vamos trabalhar a habilidade de avaliar a razoabilidade de um resultado numérico na construção de argumentos sobre afirmações quantitativas. Boa aula! Olá, pessoal! Eu sou o professor Tiago, de Matemática. Estou aqui para conversar com vocês hoje sobre uma habilidade que o Enem exige na prova de Matemática, que é a seguinte habilidade: avaliar a razoabilidade de um resultado numérico na construção de argumentos sobre afirmações quantitativas. Ou seja, é muito comum na prova de matemática do Enem ele te dar informações, por exemplo, numa tabela, ou por exemplo, num gráfico, e a partir dessas informações ele te dá uma conclusão e a partir disso você tem que avaliar se a conclusão que ele te deu realmente é uma conclusão coerente com os dados do problema ou se é uma conclusão incoerente. Então, para discutir muito sobre essa habilidade, vamos trabalhar com alguns exemplos sobre algumas questões que já caíram nas provas anteriores do Enem. Dá uma olhada no seguinte exemplo. Um país possui 1 milhão de eleitores, divididos igualmente em 10 estados. A tabela a seguir mostra o resultado final da votação para a escolha do novo presidente, quando todos os eleitores votaram. Então temos uma tabela onde o candidato X apresentou um percentual de eleitores de 52%, ou seja, foi o candidato vitorioso. Além disso, temos o candidato Y, com a porcentagem de 25%, o candidato Z, com 20% dos votos, e brancos e nulos, com 3% dos votos. Bom, então essa é uma informação que a prova do Enem já te deu sobre uma pesquisa, uma eleição que já ocorreu, e a partir disso, houveram alguns comentários. Bom, alguns comentaristas fizeram algumas análises do candidato X, o candidato vitorioso. Comentarista número 1, X recebeu votos em todos os estados do país. Comentarista número 2, X foi o mais votado em cada estado do país. Comentarista número 3, X não recebeu votos em 5 estados diferentes. Comentarista 4, X recebeu votos em pelo menos 6 estados. Agora a pergunta é a seguinte: qual desses comentaristas foi o único que argumentou de forma correta? Ou seja, a partir dos dados da tabela e usando conhecimentos matemáticos, como você pode analisar o comentário de cada um desses comentaristas e a partir disso concluir qual desses comentários foi o mais pertinente? Bom, para poder concluir isso, vamos dar uma olhada de novo na tabela no item anterior. Bom, o candidato X, que é o candidato vitorioso, o candidato em questão, teve um percentual de 52% dos eleitores. Bom, vale a pena lembrar que o total de eleitores desse país é de 1 milhão. Ou seja, posso então concluir que 52% de 1 milhão seriam 520 mil eleitores. Então essa é a quantidade de eleitores que votaram no candidato X. Outra informação também importante no enunciado. Você reparou que ele distribuiu esses 1 milhão de eleitores igualmente em 10 estados? Ou seja, eu posso afirmar que em cada estado existe 1/10 do total de eleitores. Bom, 1/10 de 1 milhão é exatamente 100 mil eleitores. Então o seu problema começou a ser assim. Em cada estado eu tenho 100 mil eleitores. Na verdade são 10 estados com 100 mil eleitores, totalizando 1 milhão de eleitores. E desse 1 milhão de eleitores, exatamente 520 mil deles votaram no candidato X. Então, a partir dessas informações que você conseguiu adquirir usando seus conhecimentos matemáticos de porcentagem e proporção, como você consegue analisar novamente cada uma das informações de cada comentarista? Bom, vamos reparar de novo agora a primeira frase, o primeiro comentarista. X recebeu votos em todos os estados do país. Será que essa afirmação necessariamente é verdadeira? Eu tenho 520 mil votos. Obrigatoriamente, esses 520 mil votos têm que ter vindo de todos os 10 estados do país? Poderia acontecer, por exemplo, o seguinte: cada estado tem 100 mil eleitores. Então, em 5 estados, se todos votassem no candidato X, o candidato X já teria recebido 500 mil votos. Bom, basta que um sexto estado eu tenha 20 mil pessoas que votem no candidato X, isso já bastou para que o candidato X tenha os 520 mil votos.
Então, não necessariamente o candidato X recebeu votos em todos os estados do país. Ou seja, o comentarista 1 não fez uma afirmação que é necessariamente verdadeira. Vamos analisar agora o comentarista 2. X foi o mais votado em cada estado do país. Ou seja, dentro de 100 mil eleitores de cada estado, será que o X recebeu a maioria dos votos? Você pode, inclusive, usar o mesmo exemplo do comentarista 1. Pode acontecer uma situação que nem essa, o candidato X recebeu todos os votos de 5 estados, totalizando 500 mil votos, mais 20 mil de algum outro estado, e reparou que nos estados restantes, o candidato X não recebeu nenhum voto. Então, novamente, não é necessariamente verdade que o comentarista 2, o candidato X, né, ele foi o mais votado em cada estado do país. Então, novamente, o comentarista 2 não foi feliz nesse comentário. Bom, comentarista 3. X não recebeu votos em 5 estados diferentes. Reparou que para concluir o comentarista 3, você também pode pensar no comentarista 4, que é uma ideia um pouco parecida. Repare o seguinte, comentarista 4. X recebeu votos em pelo menos 6 estados. Bom, se nós fôssemos usar o nosso exemplo até agora, isso poderia ser verdade, porque ele recebeu 100 mil votos de 5 estados, por exemplo, para dar 500 mil votos, e mais os 20 mil votos de um sexto estado restante. O impressionante é o seguinte, mesmo que o candidato X não tenha recebido 100 mil votos de um estado, necessariamente ele gastou pelo menos 6 estados para receber votos. Ou seja, com certeza absoluta, necessariamente, o candidato X recebeu votos em 6 estados diferentes. Então, dos 4 comentaristas, o comentarista 4 foi o comentarista que teve maior sucesso na sua frase. Então, você reparou que uma habilidade que o Enem exige é justamente essa. Eu te dou informações, por exemplo, numa tabela. A partir de um conhecimento matemático, é possível você concluir algumas frases que são feitas a respeito de alguns comentários, por exemplo, das eleições. Bom, claro que não só esse exemplo que é importante. Existem outras teorias em matemática que também são relevantes e também são necessárias para ajudar a concluir informações sobre um conjunto de dados. Para você entender melhor essa ideia, considere agora o próximo exemplo. Bom, numa sala de aula de uma escola existem 30 meninas, dentre as quais 17 delas gostam de jogar vôlei. Nessa sala, há 42 pessoas que gostam de jogar vôlei, entre meninos e meninas. A diretora da escola resolveu premiar todas as meninas dessa sala com um brinde. E também, nesse mesmo dia, premiou todos os que jogam vôlei, sendo que a mesma pessoa não recebeu mais de um brinde. Pergunta é a seguinte, será que 58 brindes foram suficientes? Ou seja, novamente, o problema te dá uma situação do cotidiano de uma escola, ele te dá uma situação onde você tem que analisar se a quantidade de brindes que ele está propondo, no caso 58, foi ou não suficiente para atingir essa demanda que a diretora está precisando. Bom, reparou que a grande chave desse problema é a gente discutir e tentar calcular a quantidade de pessoas que vão receber um brinde. Ele disse que cada pessoa não pode receber mais de um brinde. E isso talvez seja um detalhe importante no exercício, porque existem aqui nessa escola as meninas, existem nessa escola as pessoas que gostam de jogar vôlei, e também existem nessa escola pessoas que são meninas e ao mesmo tempo gostam de jogar vôlei. Bom, um jeito esquemático de organizar essa informação é montar cada um desses grupos, as meninas, as pessoas que jogam vôlei, através de um diagrama, através de um conjunto. Repare que eu posso usar o seguinte. Por exemplo, num dos conjuntos, eu tenho o conjunto das meninas. Por exemplo, no outro conjunto, é o conjunto das pessoas que jogam vôlei. Reparou que essa região no meio, a intersecção dos dois conjuntos, é exatamente o conjunto das meninas que jogam vôlei. Bom, vamos usar agora os números do enunciado para preencher cada uma dessas informações, cada um desses espaços, nesses conjuntos. Bom, as meninas que jogam vôlei, segundo o enunciado, é um total de 17. O total de meninas nessa sala de aula, nessa escola, é 30. Ou seja, quer dizer que toda essa região aqui tem que ser exatamente 30. Bom,
se nessa parte do meio, na intersecção, já tenho 17, você concorda que nessa outra região, que está externa à intersecção, eu teria 30, que é o total de meninas, menos as meninas que jogam vôlei. Ou seja, eu tenho exatamente 13 pessoas. Repara que essas 13 pessoas são exatamente as meninas que não jogam vôlei. Bom, no mesmo caso agora eu vou analisar as pessoas que jogam vôlei. Segundo o enunciado, existem 42 pessoas que jogam vôlei. Ou seja, o total desse conjunto aqui é exatamente 42. Mas desses 42 membros desse grupo, 17 já foram selecionados para aquela intersecção. Isso quer dizer que nessa região aqui externa existem exatamente 25 pessoas. Quem são essas 25 pessoas? São as pessoas que jogam vôlei, mas que não são meninas. Ou seja, os meninos que jogam vôlei. Então reparou que o total de brindes necessários é exatamente a soma de cada um desses 3 trechos que aparecem no nosso gráfico. Bom, se eu for somar 13 mais 17 mais 25, 13 mais 17 somam 30, 30 mais 25 vão somar 55. A pergunta era se a quantidade de brindes que ela estava propondo era suficiente. Bom, reparou que 55 é menor que a quantidade que ela perguntou. Ou seja, resposta do problema. Sim, é suficiente. Então reparou que organizar informações também é uma habilidade que aparece nas provas e nas questões do Enem. Tá? E importante isso em matemática. Do modo geral, tá? Se eu te der 2 conjuntos, eu posso chamar um conjunto A e aqui eu vou chamar de um conjunto B. Essa região destacada em vermelho, a intersecção dos 2 conjuntos, exatamente são os elementos que pertencem ao conjunto A e ao mesmo tempo ao conjunto B. Bom, além disso, podemos destacar essa outra região. Reparou que toda essa região, podemos chamar isso de união de conjuntos. São todos os elementos que pertencem ao conjunto A ou pertencem ao conjunto B. Repare que em matemática, pertencer a um conjunto ou a outro, esse ou não é um ou exclusivo. Ou seja, a pessoa pode pertencer ao conjunto A e ao mesmo tempo pertencer ao conjunto B. Então cuidado quando você for ler as informações do enunciado, porque uma leitura cuidadosa exige que você tire conclusões necessariamente verdadeiras. Então quando você for olhar a prova do Enem, uma das habilidades que aparece muito nessas questões é exatamente a capacidade de você ler o enunciado de forma correta, organizar informações e a partir de um conhecimento matemático, por exemplo, organização de conjuntos, por exemplo, porcentagem, a partir dessa organização é possível sim você conseguir concluir uma informação que ele está te perguntando. Dentro de um conjunto de dados, por exemplo, 5 alternativas, é possível que você conclua qual delas é a alternativa correta. Bom, ficamos por aqui. Até a próxima. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 34. Bom estudo e até a próxima aula!